Eu preparei para você, nesse vídeo, tudo aquilo que você precisa saber sobre os vírus na rosa do deserto. E com certeza esse vídeo está bem completo, porque eu preparei aqui para você ver plantas com sintomas, folhas com características que podem ser vírus. Eu vou trazer aqui para você ver laudos de análise de laboratório para poder confirmar se é ou se não é vírus. Além disso, você vai ter aqui nesse vídeo a resposta para várias dúvidas que a maioria das pessoas tem com relação a esse tema, que começa a preocupar cada vez mais as pessoas que colecionam, que amam, que adoram as rosas do deserto, como por exemplo, o que é que a gente precisa fazer se uma determinada planta começa a apresentar os sintomas nas folhas. Será que tem que jogar fora? Será que tem que tocar fogo na planta e acabar com ela completamente? Qual é a responsabilidade do produtor com relação a essa questão? E até mesmo se é possível que esses vírus possam passar pela semente, através da semente da planta mãe e em uma semente que você acabou de comprar por aí. Além disso, você vai ver muitas outras perguntas relacionadas a essa questão. E esse vídeo foi feito com a colaboração de pessoas muito importantes que me enviaram vários materiais como fotos, os laudos, além de uma conversa que eu tive com um doutor em doenças de plantas, o Dr. Renato Carrer, que você vai ver até o final desse vídeo. E eu deixo aqui o meu profundo agradecimento aos produtores e agrônomos, a Leila e o Kainan, do LK Garden, que me enviaram algumas fotos e também laudos. Também deixo aqui meu agradecimento para o biólogo Davi Cassiano, que me permitiu mostrar algumas das fotos dele aqui nesse vídeo e enviar também nas redes sociais. Mas o que os vírus fazem com as plantas? Bom, você já deve saber que, pelo menos para nós, para as pessoas, existem vários tipos de vírus. Tem vírus da gripe, vírus da dengue, tem a DST, tem DSTs, como o HIV, por exemplo, e tem aí o famoso coronavírus, que acredito que todo mundo conhece agora, não é mesmo? E você deve saber também que cada um deles tem um efeito diferente. Tem aquela gripe que pega aí durante uns 3 dias, passa, acabou e não tem mais nenhum outro problema. A dengue, que consegue detonar com algumas pessoas, elas ficam aí com muita dor durante vários dias, ficam de cama e mata algumas pessoas também. Bom, o HIV é outra história, ele tem um comportamento completamente diferente de todos os outros vírus. E o coronavírus, que você sabe que se espalha extremamente rápido, é perigoso para várias pessoas, existe um grupo de risco aí que é realmente preocupante, mas esse vídeo não é sobre os vírus humanos, esse vídeo é sobre os vírus em plantas. E qual que é a semelhança? Já começa por aí. Os vírus em plantas, eles também vão ter efeitos diversos, tem muitos tipos de vírus. A boa notícia é que vírus de planta não passa para as pessoas, vírus de pessoas não passam para as plantas, pelo menos até o momento não existe nenhum relato com relação a isso. E ainda com relação aos vírus em plantas, tem um detalhe bastante interessante e importante que a gente precisa entender. Nas plantas existem alguns tipos de vírus que eles são locais, como assim? Na hora que ele consegue entrar em um determinado tecido, em uma determinada parte da planta, ele fica meio que preso ali naquele tecido, ele não fica circulando na planta toda. Esse é um grupo de vírus que é bastante fácil de conter, até de eliminar. Mas existem também os vírus que ficam circulando pela seiva da planta, passando aí pelo xilema e floema e acabam contaminando a planta toda. Esses são mais complicados, são capazes de trazer maiores prejuízos aí econômicos à morte das plantas. Além disso, o que mais que esses vírus podem causar? Os principais problemas estão relacionados aí com nanismo, por exemplo, as plantas vão crescer menos, vão ficar baixinhas, ou redução na produtividade, por exemplo, no caso das rosas do deserto, é o número de flores que é importante, mas também o número de sementes, isso pode reduzir muito em plantas que possuem vírus. E, além disso, as plantas também podem ficar cada vez mais fracas e suscetíveis a qualquer outra doença, um fungo, uma bactéria que venha e vai conseguir matar facilmente uma planta que já está infectada com vírus. Essa é uma outra consequência que pode trazer bastante prejuízo econômico, né, nesse caso. Essas são só algumas das consequências dos vírus nas plantas.
Mas isso não é sintoma. Sintoma é outra coisa, como por exemplo, muita gente fala em vírus do mosaico. Mosaico é, na verdade, um sintoma. Você vai aprender, vai entender muitos outros detalhes na entrevista que eu vou te mostrar no final desse vídeo. Mas agora aproveita e olha só essa folha que eu vou te mostrar agora, esse sintoma. Olha o que foi que aconteceu. Essa aqui são algumas das fotos cedidas pelo pessoal do LK Garden, a Leila e o Kainan, e olha só, nesse caso é a Barbie e do outro lado aqui é a TH4, lá no cantinho, onde você pode ver aí algumas manchinhas avermelhadas na parte de baixo das folhas, tem aí algumas manchas em mosaico também nessas folhas, e na Barbie aqui é que está a situação mais feia, né? A mancha está bem forte, tanto por cima da folha quanto você pode ver aí uns sinais vermelhos. Deixa eu te mostrar outras folhas aqui. Olha só, mais outro exemplo. E essas manchas elas vão variando, algumas vezes mais forte, outras vezes de forma mais sutil. Algumas vezes esse vermelho ele está quase difícil de identificar, outras vezes ele está mais forte. Eu já vi outras fotos desse tipo com sintomas cada vez diferentes. Aqui tem mais algumas folhas que eles retiraram e olha só o que eles fizeram. Eles juntaram uma quantidade grande de material e mandaram para laboratórios. E não foi para um laboratório não, e também não foi uma análise. Eles mandaram para vários laboratórios diferentes e fizeram muitas análises para ter certeza do que estava acontecendo. Essa aqui é só um exemplo, um outro exemplo de outros materiais que eles mandaram e de fotos que eles me mandaram para poder mostrar aqui o que é que pode estar acontecendo. E coisas inusitadas começaram a acontecer, como por exemplo nas primeiras análises de laboratório, como esses dois laudos que eu estou te mostrando aqui, que são testes diferentes, feitos no laboratório da UFG, que é um laboratório conceituado, um laboratório importante, e esse laboratório confirmou que não havia presença de vírus nesse material. E não foi uma análise só, talvez você consiga ver aqui que foram vários tipos, na verdade vários grupos, gêneros, famílias de vírus que foram analisadas. Aqui o tabamovírus, não vou falar todos esses nomes que eu vou me enrolar aqui, eles são complicados, os potvírus. E teve um outro tipo de análise que é muito interessante, você raspa a folha, você pega uma planta que está com sintoma, pega esse material e passa para uma outra planta que é conhecida como sendo muito suscetível. No caso desse teste, a planta que é suscetível, que é muito conhecida pelo pesquisador, ela apresenta esses sintomas tão rápido, tá? Tão rápido na medida de uma planta, é claro, né? Em torno de 15 dias, a planta que foi contaminada, o mesmo processo onde a gente corta uma folha, corta outra e sai espalhando vírus por aí, é feito em um desses testes. E essa planta que é muito suscetível, ela começa a apresentar todos os sintomas nas folhas 15 dias depois. E aí você então consegue constatar se tem algum tipo de vírus. Você não vai descobrir qual é o vírus, mas pelo menos você descobre se esse vírus está passando e se ele existe, né, nesse material. E aqui do lado eu estou te mostrando mais um outro laudo que eles também mandaram fazer para esses vários materiais, no caso da Barbie e da TH4. E também foi negativo a presença do vírus no caso dessa análise, feito no laboratório da Universidade Federal de Lavras. E olha só que interessante, eles estão fazendo análise desse mesmo material desde 2018, foram vários testes para vocês verem a importância e a eficiência que esses produtores dão para as matrizes. E isso é o que todo produtor deveria fazer, né? Deveria ser bastante consciente com relação a não espalhar vírus pelo Brasil todo. E como eu comentei, os donos lá do Garden LK, eles são, além de produtores, eles são agrônomos, eles têm todo o conhecimento, todo o know-how para poder falar sobre esse tema e também para interpretar essas análises e para conhecer os melhores laboratórios para onde mandar esse material. Eu confio muito no que eles falam e no que eles apresentaram aqui para mim nesses laudos que eles mandaram. E olha que incrível o que aconteceu depois de algum tempo. Eu não sei exatamente se foi um ano depois ou mais de um ano, provavelmente mais do que um ano. Depois de realizar um cultivo de excelência, eles conseguiram esse resultado que você pode ver aqui do lado. Aquelas plantas que estavam com sintoma, elas ficaram completamente saudáveis.
o sintoma desapareceu completamente, a parte vermelha que estava aparecendo embaixo das folhas desapareceu, aquelas manchas por cima das folhas também desapareceu na Barbie, pelo menos nos exemplares que eles têm. Ó, você vai conseguir ver um pedacinho da flor aqui da Barbie, tem os botões. Claro que a parte mais importante dessa imagem aqui é essa folha aqui clarinha, completamente perfeita, e essas outras aqui também. Mas não é só isso. Com a rosa do deserto TH4 ou a patuma, que é essa aqui do lado, olha que maravilha essas folhas completamente saudáveis, perfeitas, tem até uma com a flor aberta lá no fundo, vários botões, ou seja, eles conseguiram resolver completamente esse problema das manchas. E não é só isso, o laudo também mostrou que não tinha vírus, ou seja, essas manchas provavelmente estavam relacionadas com problema nutricional. E quando eu vi esses laudos e essas folhas perfeitas do pessoal lá do Garden LK, eu fiquei extremamente feliz de saber que existe Barbie sem vírus, que existe TH4 sem vírus, e você viu aí a prova nessas folhas. E eu sei que existem pessoas que contestam esses laudos, que contestam as análises, e dá para perceber que as pessoas que contestam isso, pela forma como elas falam, elas não entendem nada de como é que é feito essas análises, como é que são esses exames. E o quanto e o tamanho da seriedade desse material, desses laboratórios, a forma como eles lidam com o problema. Imagina que eles estão lidando com problemas de doenças do Brasil inteiro, plantações de milho, plantações de soja. Esses laboratórios eles trabalham com um nível de seriedade enorme. Imagina se eles erram e começa a faltar comida, começa a faltar soja, as plantas ficam todas doentes. Esse é um caso extremamente sério e é por isso que eu repito aqui, que eu coloco a minha inteira confiança nesse tipo de laudo, nesse tipo de trabalho. É claro que o pessoal do LK, eles vêm fazendo temporalmente essas análises, ou seja, desde 2018, depois de 2020, e continuam observando, e pelo que me falaram, eles vão continuar fazendo novos exames e abrangendo cada vez mais a possibilidade de vírus. Mas só para você ter uma noção, os exames que foram feitos nesses laudos, eles são capazes de identificar até 254 vírus diferentes, utilizando técnicas de PCR, é a mesma técnica que é utilizada para identificar o coronavírus, por exemplo. Além disso, é utilizado conjuntos de primers universais. O que é isso? Só para poder simplificar, porque esse termo vai ser usado na minha conversa com o doutor em doenças de plantas lá, o Renato. Bom, eu não vou explicar muito detalhadamente porque é complicado, mas um primer é um pedacinho de DNA que a gente obtém de forma sintética. E esse pedacinho ele vai grudar num outro pedacinho do DNA do vírus que está na planta. Isso vai para dentro de uma máquina e é todo um processo, é um protocolo bastante complexo. Eu já tive o prazer de poder acompanhar todo esse método de PCR, de extração de DNA, enfim. Eu conheço muito bem como é feita essas análises. E só para você entender um pouco melhor esse problema, já foram identificados em rosa do deserto, acho que tem uma lista de uns 20 vírus, ou seja, eu não estou falando que não existe vírus em rosa do deserto, existe, inclusive eu recebi laudos com a confirmação positiva, laudos de pessoas que mandaram para o laboratório e o laboratório identificou sua rosa do deserto tem vírus. Mas infelizmente essas pessoas que não me permitiram mostrar esses laudos aqui também. Então o que você precisa entender perfeitamente é que existe planta com vírus, existe planta sem vírus e em grande parte das vezes eu acredito que muitos dos sintomas que são observados são deficiência nutricional. Inclusive, outra foto que eu vou te mostrar aqui agora, olha só. Essa imagem aqui do lado do Davi Cassiano, do biólogo Davi Cassiano, que mostra claramente uma planta com deficiência de magnésio. Olha só, a folha fica clarinha, as nervuras ficam mais escuras, fica uma coloração um pouco estranha. Eu já vi algumas pessoas comentando que isso poderia ser vírus, mas claramente não é. Essa é uma deficiência nutricional conhecida. E ele postou também aqui do lado, só para a gente conseguir ver a diferença nessas duas situações, uma folha de uma planta que ele diz que está com um vírus aqui. Bom, eu não entrei em muitos detalhes com relação a essa questão de vírus com o Davi Cassiano,
Não sei se ele chegou a fazer a análise, mas eu também confio no que ele comenta. Ele viaja o Brasil inteiro, verificando, tirando foto de planta para todos os lados. Eu acredito que ele tem um olho bastante treinado para identificar o que está acontecendo. É claro que, como eu mostrei, o laudo aqui é extremamente importante. A qualidade do cultivo também é extremamente importante para a gente conseguir ter certeza do que está acontecendo. E uma imagem que me chamou muito a atenção é dessa flor aqui do lado, olha só, essa Purple Medal, onde o Cassiano mostra uma flor com sintomas de vírus e uma outra flor perfeita, uma flor completamente com os detalhes originais desse enxerto, uma flor linda da Purple, e olha só o tanto que é diferente. Isso me chamou muito a atenção para essa característica. Essa aqui eu também não sei se ele chegou a fazer análise. Aqui ele coloca aqui uma flor com vírus e uma sem vírus, mas claramente, esse sintoma está muito gritante, né? Muito nítido. Nesse caso é bem possível que seja vírus mesmo. Existem muitos vírus que são conhecidos, que eles são capazes de causar alterações na cor da flor. E eu pretendo até em algum momento conversar um pouco mais com o Cassiano para ver onde é que ele está encontrando essas plantas dessa forma, se ele está também fazendo análise, porque realmente, né, é chocante ver essa diferença. E se você ainda tem alguma dúvida com relação a vírus ou não, eu vou mostrar agora em seguida a minha conversa com o Dr. Renato, e ele ainda indicou esse livro aqui do lado, olha só, Virologia Vegetal, só para você entender o quanto esse tema ele é importante. Existem muitos livros com relação a esse tema, e para você ter ainda mais certeza de que não vai ficar falando besteira aí pela internet, eu também te aconselho a ler alguns desses livros. Qualquer pessoa pode comprar, pode ir numa biblioteca de uma universidade federal, se tiver ao seu alcance, é claro, e adquirir muito mais conhecimento com relação a isso. Mas eu estou trazendo para você ainda mais conhecimento sobre isso. Acompanhe comigo agora como é que foi essa conversa com o Dr. Renato Carrer, um doutor em doenças de plantas. Então, esse é um momento para a gente conversar sobre vírus em plantas e doenças em plantas. E para a gente poder ter um conhecimento ainda maior sobre essa questão, eu convidei aqui o Renato Carrer, assim mesmo que fala o seu nome, certo? Isso. Que é a pessoa mais experiente nesse tema e que pode trazer, né, bastante clareza sobre essa questão. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do Renato para quem está assistindo. Tá? O Renato ele é agrônomo, formado na Universidade Federal de Viçosa, com mestrado na Universidade de Viçosa também, correto? Com doutorado na UFG e está fazendo agora o pós-doutorado, correto? Em fitopatologia. Também é fundador do AgroConecta. Eu estou com um cartãozinho aqui em algum lugar para poder mostrar, e depois eu mostro a imagem dele aqui para o pessoal conhecer. Também tem experiência como professor universitário, e eu fiz algumas contas rápidas aqui. Dá para perceber que graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado são mais de 15 anos estudando, trabalhando e pesquisando esse tema, correto? Se essas contas estiverem muito reduzidas, se tiver ainda mais tempo e quiser me avisar, pode até complementar essa apresentação. Ok, obrigado, Luciano, pelo convite, pelo estar participando. Só uma correção, o pós-doutorado já terminei, já foi terminado em 2015, né? Então, atualmente eu estou como professor universitário da Anhanguera, do curso de agronomia e ministro das disciplinas de grandes culturas e fitopatologia. Também tenho especialidade também no UFG de gestão do agronegócio. Pode começar, Luciano, vamos em frente. Se eu for resumir todo esse currículo, que eu sei que ele é bastante concreto, é bastante denso, para uma pessoa que é um pouco leiga na questão, eu posso falar que você é um doutor em doenças de plantas, correto? Ou a gente pode melhorar essa definição? De uma forma simples? Está correto. Está correto. Fitopatologia estuda doenças de plantas, né? Sim. Então, a gente, além dos micro-organismos, também a gente trabalha com o manejo, né? Controle e manejo das fitomoléstias. Certo. Bom, os vírus, eles têm se tornado uma preocupação cada vez maior na questão de doenças em plantas,
Eu vou até te avisar que, eventualmente, acontece algumas confusões. Tem pessoas que estão começando, que não têm uma formação na área, elas ficam preocupadas se um vírus de planta pode ser passado para uma pessoa. Eu já deixo claro que isso nunca aconteceu. Até onde nós sabemos, isso não é possível. E outra pergunta que tem me preocupado, e as pessoas têm feito, com relação a questionar laudos de diagnose. Ou seja, a gente manda uma amostra para um laboratório, a amostra, o teste diz que não teve nenhum vírus, e algumas pessoas questionam, mas existem muitos vírus de plantas, eu teria que fazer um monte de amostra, um monte de análise. Então a pergunta é, um único teste, ele é capaz de mostrar vários, identificar muitos vírus, ou eu preciso de muitos testes para identificar muitos vírus? Como é que está essa questão do teste? Você que tem muita experiência com relação a essa parte. Ok. A gente está começando, né? A experiência já não tem muito, assim. A gente está engatinhando ainda. Vamos do começo. Vírus de plantas, patógenos de plantas podem infectar humanos? Né? Geralmente, né? A regra em geral é que os micro-organismos fitopatogênicos não são patogênicos de humanos, mas como nós estamos trabalhando com biologia e não com matemática, né, não é uma ciência exata, existem as exceções. Alguns fungos, algumas bactérias já relatadas como fitopatogênicas, elas podem sim ser patogênicos oportunistas de humanos. Né? Mas são exceções a regras. Algumas bactérias protozoários e fungos já têm relatos. Vírus ainda não temos relatos ainda na literatura de estar infectando humanos. Né? Vírus de plantas, tá? Fitoviroses, não tem relato ainda de infectar em planta, infectar humanos. Ok? A parte de diagnose, Luciano, isso depende muito, sabe? Tem que estar observando no laudo de diagnose, assim como você referiu, qual foi o teste utilizado para a detecção de vírus daquela planta, daquele hospedeiro. Okay? Porque você tem aí vírus, como são parasitas obrigatórios, eles não crescem em meio de culturas, eles precisam do hospedeiro vivo para se replicar. Okay? Então eles utilizam toda a maquinária metabólica da planta para se replicar. Você precisa de uma diagnose, geralmente essa diagnose, ela tem várias metodologias de se diagnosticar vírus de plantas. Você tem o modelo, a forma sintomatológica, de você detectar vírus de plantas, a forma sorológica e os testes moleculares. No caso de testes moleculares, você precisa aí de primers específicos ou primers universais para detectar uma região gênica de um vírus, para poder ser detectado. Okay? Então, dependendo do primer, do modelo, né, de teste de diagnose que você utilizar, você pode ou não detectar determinado vírus. Quando você usa primers universais, ou seja, são aqueles primers que anelam, que detectam, vamos dizer assim, um gênero de vírus ou uma família de vírus, eles cobrem, né, eles têm um maior espectro de detecção. Então, eles podem detectar um determinado vírus de uma determinada família, mas não identificar qual espécie que é, mas detectar que existe ali um vírus daquela família. Ok? A diagnose negativa sobre aquela família de vírus não exclui a possibilidade de existir um outro vírus de outra família. Então você precisa utilizar um outro primer, um novo teste, uma nova reação de PCR para verificar se existe determinado vírus de uma outra família. Então isso acaba custando muito caro. Você utilizar vários primers até você encontrar, se é que se encontra um vírus numa planta, caso tenha um sintoma sintomatológico, né, de vírus. Certo. Então, Luciano, como poderia dizer, a literatura ajuda muita gente nessa questão de determinar qual primer, qual método de avaliação você vai utilizar na diagnose. Então, se você tem um hospedeiro
vamos colocar um hospedeiro agronomicamente importante, grandes estruturas, olerícolas. Você tem no manual de fitopatologia, volume 2, você tem ali todos os relatos, né, de vírus que ocorrem naquele hospedeiro. Se você não tiver essa cultura no manual de fitopatologia, você pode procurar na literatura internacional, que lá vão ter todos os relatos, né, de ocorrência de vírus naquele determinado hospedeiro. Isso te ajuda a excluir determinados primers para identificação. Você vai utilizar primers de vírus já conhecidos, já detectados e já registrados em literatura para aquele hospedeiro. Então fica mais fácil, menos mais barato, de você atestar no laudo de diagnose se aquele sintoma que você está verificando no hospedeiro é realmente de vírus ou não. Okay. Então, deixa eu teste, tá? Deixa eu ver se a gente consegue clarear um pouquinho essa questão. Vamos supor, eu vou na literatura e encontro, já existem relatos para a rosa do deserto, que com mais de 20 tipos de vírus, por exemplo. E uma dessas famílias é o vírus do mosaico. Acho que essa é uma das mais comuns. É uma família, o vírus do mosaico, correto? O mosaico é um sintoma, um tipo de sintoma, né? Sintoma. Teria que ver qual vírus que causa o mosaico para saber qual família que é. De Geminivíridos, provavelmente um Geminivíridos, né? Geminivíridos, né? Então, eu não sei dizer agora a família, porque a gente precisa saber qual vírus que foi relatado ocasionando mosaico, né? Mosaico é um sintoma, ok? Entendi. Obrigado. Então, deixa eu tentar acertar aqui. Eu já vi, por exemplo, o vírus do tabaco como sendo um vírus, e eu já vi também os vírus do grupo das curcubitáceas infectando rosa do deserto. Então, eu poderia falar que os vírus das curcubitáceas seria não sei se é o CMV, me corrija se eu estiver errado. Tem uma família de vírus que atacam mais as curcubitáceas, e no caso do vírus do tabaco é um único tipo de vírus. Me ajuda aí nessa definição. Tá, um exemplo de vírus do tabaco, né? O TMV, né? Tabaco Mosaic Virus. O TMV, ele foi, o primeiro registro dele, né, foi no fumo, na planta de fumo, por isso que ele levou o nome, né, de TMV, vírus do tabaco, né? Mosaico do tabaco. Mas ele tem uma gama de hospedeiros, né, enormes, mais de 200 espécies de plantas. Não quer dizer que o vírus do tabaco só infecta o tabaco, né? O vírus do tabaco infecta tomate, olerícolas, curcubitáceas, etc. Né? Mas ele levou esse nome, porque faz parte da nomenclatura e taxonomia de vírus, que é bem diferente de bactérias e fungos. Né? Leva esse nome porque o primeiro relato dele foi na planta de fungo. Né? Então não quer dizer que ele é específico de fungo, ele pode acontecer em outros hospedeiros. Certo. E a questão das curcubitáceas, posso falar que existe uma família específica de vírus para esse grupo? Tem um vírus específico de curcubitácea ou é um grupo grande? Não, são grupos, são diversas famílias, né? São diversas famílias. Vírus, cocumovírus, geminivírus, famílias grandes com diversas espécies ocorrendo. Né? Como é que eu defino uma família de vírus para a gente poder escolher um primer? Como é que funciona essa... Eu falar, isso aqui é uma família, se eu pegar um primer, eu vou conseguir identificar muitos vírus diferentes. Não, você não identifica muitos vírus diferentes, você identifica a família. Agora, saber qual espécie que está ocorrendo, né? Aí você precisa de um primer específico para aquele vírus, né, que pertence àquela família. Aí você vai ter que trabalhar com vários primers específicos, entende? Agora, os primers universais, eles estão... existem vários primers universais no mercado, né, na literatura, então a gente tem que fazer um estudo de qual primer é mais interessante utilizar no nosso... Se é um PCR convencional, se vai ser um PCR de tempo real, né? Então, dependendo do teste que você utilizar, você tem um primer mais adequado para usar. São a parte dos testes, né? São várias formas. A gente acaba não conseguindo conversar sem simplificar muito essa questão, né? Porque a gente estuda tanto tempo e as palavras que a gente usa são essas, né? A questão do primer, da PCR. A questão dos primers universais, que são aqueles que vão ser capazes de identificar mais do que um vírus,
que identificam, no caso, uma família, eu consigo fazer, então, uma análise, e essa uma análise identifica muitos vírus de uma mesma família, correto? Não nesses termos. Assim, eu não vou identificar o tipo de vírus, eu vou identificar se tem vírus. Foi isso que eu entendi? Exatamente, na família, exatamente, isso aí. Perfeito. Assim, era isso que eu queria entender. Às vezes, a fitopatologia é bastante cheia de conceitos, sabe? Sim, sim. Acho que é esse caminho aí que você falou, isso mesmo. Acho que esse é o principal problema que confunde a cabeça das pessoas, né? Só de a gente falar que tem o primer universal e o específico, a gente já tem que passar um monte de detalhe para as pessoas conseguirem entender. Até para fazer, né, mandar para o laboratório para poder fazer a diagnóstico. E quando a gente fala que vai identificar se tem vírus, na hora que a gente fala para o especialista, ele já pensa, nossa, mas vamos identificar qual vírus, qual família, mas geralmente quando a pessoa fala isso, ela só quer saber se tem vírus, né? Sim, entendi. Então, assim, gera uma confusão na linguagem, o que eu tenho percebido é isso. E depende muito também do objetivo, tá, Luciano? Qual que é o seu objetivo de detectar o vírus, né? Então, nós temos, assim, por exemplo, aqueles vírus que são quarentenários, ou que têm de importância econômica para uma determinada cultura. Então, produtores, por exemplo, de batata, né, que exportam batata semente para outros estados ou outros países, eles têm que ter um atestado fitossanitário de que aquela batata semente está livre de um determinado vírus de importância econômica. Por exemplo, PVX, PVY. Aí você faz um teste específico para PVX, um teste específico para PVY, atestando a qualidade fisiológica sanitária da batata semente. Então, isso é um objetivo, é um caso específico. Agora, quando você quer determinar se tem ou não vírus, e geralmente plantas ornamentais são muito pouco estudadas na sua área de patologias, e você realmente desconhece, né, a origem, a espécie de vírus, então você trabalha com um primer mais amplo para determinar a família, se existe algum vírus daquela família, se a planta está realmente, né, com sintoma de virose, ok? Então depende muito do objetivo que o produtor ou a empresa, né, vai querer. Deixa eu te avisar, começou a chover mais forte por aqui, não sei se você vai escutar um chiado, se vai atrapalhar o som, mas essas coisas acontecem. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo o som? Então tá ótimo. Uma outra insegurança das pessoas é com relação à consequência dos vírus para as plantas. Tem algumas fotos que mostram uma rosa deserto normal e uma que foi identificada vírus e a gente vê que altera a aparência. Mas, de uma forma geral, aquilo que você conhece, quais que são essas consequências dos vírus para as plantas e se a gente precisa preocupar muito com essa questão? Tá. Não, agronomicamente falando, sim, a gente tem que se preocupar. Na maioria das vezes, os vírus fitopatogênicos, eles causam determinados tipos de sintomas e que não segue uma regra, né, para todos os hospedeiros. Então, você tem sintomas que podem variar até de um mesmo vírus para genótipos diferentes de uma mesma planta. Mas os mais comuns, né, são o mosaico, como você relatou mais cedo, né, encarquilhamento de folhas, nanismo, né, que é o subdesenvolvimento de plantas, elas ficam menores, mais raquíticas. Você tem um amarelecimento, né, de folhas, você tem aí superplantação, né, você tem a bolhosidade, você tem sintomas de vamos dizer, bronzeamento, okay? De amarelecimento de nervuras. Então, são sintomas característicos, esses são os principais, né, de vírus em plantas. E como o vírus, para ele se replicar, ele precisa do aparato metabólico da planta, ele vai utilizando a energia da planta. Então, a planta vai ficando com esses aspectos, né, de mosaico, ou de nanismo, ou de encarquilhamento de folhas. E para culturas agronomicamente importantes, você baixa produtividade, você perde em produtividade. Ok? Para os ornamentais, isso depende muito qual é a consequência do vírus na planta.
né? Você tem aí algumas tulipas, né, que tem determinadas colorações, como você falou, de flores, que são determinantes de vírus, né, e que não afetam a sua produção, fica até mais bonito. Mas, em determinadas situações, os sintomas, sim, eles influem no desenvolvimento da planta, né? Então você perde poder econômico, porque não é um modelo do consumidor, aquele tipo de produto que você está oferecendo no mercado. Então, tem que se preocupar sim. Você deu um exemplo interessante, que é a questão da mudança na cor da flor da tulipa, e eu já vi vários exemplos também de que vírus alteram a cor das flores. Nesse caso, de um vírus que ele não está atrapalhando o desenvolvimento da planta, ele está causando até uma alteração interessante ali na flor. Isso é preocupante, a pessoa pode manter essa planta no quintal, esse vírus pode começar a se espalhar e causar outro tipo de problema, ele modificar. Você tem alguma informação sobre isso? O que você acha? A pessoa pode manter essa planta no quintal sem problema? Você, para produção própria, Luciano, de fundo de quintal ou de um viveiro próprio, sem fins comerciais, né, não vejo problemas, né? Agora, se vai ocasionar um desenvolvimento de sintomas maior, isso vai depender muito do vírus e do hospedeiro, da planta. Porque você tem vírus de sintomas locais e vírus de sintomas sistêmicos, né? Aqueles sistêmicos, ele afeta toda a planta, né? Então, ele percorre toda a planta. E os locais ficam mais restringidos, né, no local de infecção. Então, isso, para a produção própria, se não há nenhum desenvolvimento acelerado de sintomas que leve à morte da planta, eu não vejo problemas. Para comércio, para o comercial, você tem que, vamos dizer assim, você tem que colocar panos limpos na mesa, né? Então você tem que ser bem claro do que você está passando para frente. Okay? Perfeito. Eu ia comentar uma pergunta, mas já que a gente foi para a parte comercial, e você já falou essa questão, tem que ter clareza, né? Essa planta, ela é assim, ela tem esse formato, essa cor, porque tem um vírus que influencia. Em rosa do deserto, é muito comum as plantas enxertadas, ou seja, ela leva tudo junto, né? O enxerto, ele acaba levando o que a planta original tiver, ele leva junto. E você falou uma coisa muito interessante, que se a planta tem um vírus e esse vírus não está afetando o desenvolvimento, está afetando só uma característica na cor, a pessoa pode manter essa planta, não é um grande problema, correto? Até mesmo porque tem alguns vírus que não são transmitidos tão facilmente. Eu já ouvi até experimentos em que o pesquisador colocou o vírus realmente para mudar a cor da flor, só que ele não se espalha, ele meio que fica fixo naquela variedade. Não sei se você chegou a ver esse tipo de trabalho. Então, vamos falar dos vírus que dão problema, os vírus patogênicos que atrapalham o desenvolvimento. Se um produtor tem uma matriz que começa a apresentar sintomas, ele usa aquela matriz para produzir sementes, para tirar pedacinhos ali e fazer enxertos, qual que é essa responsabilidade do produtor com relação a essa matriz? Ele já tem que fazer um exame logo, para ele poder ter certeza qual é o vírus, ou ele já elimina logo essa matriz, ele tem que avaliar, né, o custo da análise e o custo de manter essa planta e às vezes espalhar vírus pelo país inteiro. Como é que você vê essa questão da responsabilidade do produtor com relação a esse tipo de vírus? Tá. Vamos por partes. Essa é uma pergunta complexa. Muita coisa, né? Primeiro, Luciano, transmissão de vírus via sementes. Tá? Não é comum. Não é comum? Ótimo. Eu ia perguntar isso depois. mas continua, por favor. Existem, como biologia não é matemática, existem exceções. Existem vírus que são transmitidos por sementes. Quais são? Eu tenho uma lista aqui, eu posso até te passar depois, mas você puxando na literatura você me encontra. Então, o LMV é um exemplo, né? Em Leptospira, no alface, é transmitido por sementes. Na alface? Mas não é comum. Mas não é comum. Sabe? 90% das viroses não são transmitidas via semente. É uma ótima notícia. Né?
Agora, as ornamentais têm que fazer uma busca, fazer uma pesquisa, para ver se existe e quais são aqueles vírus que são transmitidos via semente para aquelas plantas ornamentais, aquelas hospedeiro, ok? Mas pode ser transmitido via babulia, ou via estaquia, ou via perfilhos, né? Dependendo também do tipo de vírus. Se é um vírus local ou se é um vírus sistêmico. O vírus sistêmico, sim, ele transmite via perfilho, via estaquia, material propagativo em geral. Aqueles vírus que têm um sintoma local, ou seja, ele só movimenta na planta de célula a célula, ele não consegue se translocar via xilema e floema, vasos vasculares da planta, ele fica mais restringido, né, podendo assim você eliminar o vírus da planta por cultura de tecido ou por uma outra técnica de perfilhamento, etc., dependendo do hospedeiro, né. Mas a responsabilidade do produtor, né, que vai colocar mudas, ou formar mudas, ou, enfim, né, para comércio, seria, sim, interessante atestar a sua matriz, fazer um laudo, né, atestando a sua qualidade fitossanitária, né, para usar aquela matriz como responsabilidade para, né, futuras gerações de plantas. E se tiver alguma suspeita, né, de virose, estudar qual tipo de vírus que está acontecendo, se ele é transmitido via alguma propagação vegetativa que ele realiza lá no viveiro ou em outro local, né? Então, tem que ter é bom ter esse controle para não virar, sabe, Luciano, uma coisa, assim, às vezes até é difícil de controlar futuramente, né? Então, o controle, o manejo, ele começa ali, viver idôneo. E todo viver idôneo, claro, ele é muito mais bem visto, muito mais bem quisto. Tá? O que eu percebi agora é que a situação é muito mais ampla do que eu imaginava, né? Pelo que você falou, que tem técnicas, né, até técnicas de perfilhamento que a gente pode conseguir eliminar o vírus numa planta, ou seja, o vírus ele não vai acompanhar todo o crescimento da planta, pode ter pedaços da planta que não tem o vírus, correto? E ainda tem a questão de ser possível obter sementes de uma planta com vírus e essas sementes não vão levar. É claro que isso depende de um estudo, mas isso já é conhecido na literatura e é comum, inclusive, né? Que muitas sementes não levam os vírus. Teria que fazer um estudo de interação vírus-planta para estudar as características. Então, a pessoa que quer trabalhar, né, no mercado tem que conhecer o seu produto, tem que conhecer, né? Então, isso faz parte do conhecimento. Buscar entender as relações, não só de vírus, mas de doenças de plantas, né? As relações entre plantas e doenças, né? Micro-organismos patogênicos, para poder ter o melhor manejo, para oferecer, né, para o mercado produtos com qualidade. Essa é a parte que resolve, né? Ter o conhecimento. É o que eu falo sempre também, e acho que muita gente ignora essa questão. Só para a gente comentar mais uma questão que as pessoas têm uma certa insegurança, é com a forma de transmissão. Eu sei que a gente tem aí afídio, né, os pulgões, percevejos, mosca branca, ácaro, todos esses organismos eles transmitem vírus, inclusive o manuseio, né, ferramentas de corte. Tem alguma outra forma que é mais comum? Isso depende do vírus? Ou existem outras transmissões que eu não comentei aqui? Como é que é essa parte de transmissão? A transmissão, Luciano, a mais frequente é por inseto vetor mesmo, né? E por sistema de poda, né, muito comum também quando você realiza esse tipo de manejo em cultivos, né? Você não esterilizando a sua ferramenta, ou não fazendo um tratamento adequado na sua ferramenta, de planta a planta, você pode estar transmitindo, né, o homem pode transmitir através de ferramentas o vírus de uma planta doente para uma planta sadia, né? Mas os insetos são, né, os principais transmissores, né, de fitoviroses, né, de vírus em plantas, tanto por forma de picada de alimentação ou por picada de prova. Eles podem tanto transmitir o vírus como também adquirir o vírus de uma planta doente e se tornar um inseto virulífero capaz de transmitir um vírus para uma planta sadia.
Esses são os principais, né? Vetores, podas, manuseio até com a mão também, né? Basicamente, é o que você falou mesmo. Renato, eu já vou passar para a última pergunta, que é aquela questão de análise, mas eu vou... Tinha uma pergunta aqui no meio, mas você já respondeu, vou só tranquilizar um pouco as pessoas, porque tem aquela pergunta, eu sou colecionador, só tenho planta no quintal, minha planta está com cara de que tem um vírus, mas ela está crescendo normal. Aí as pessoas me perguntam, o que eu faço? Eu ponho fogo na planta, jogo fora, muita gente fala, para eliminar você tem que pôr fogo na planta, ela tem que virar cinza, porque esse vírus não pode ficar. Ou seja, tem que tomar cuidado com essa afirmação, tem que saber se esse vírus está atrapalhando o desenvolvimento da planta, correto? Ou se ele só mudou alguma questão, alguma característica na flor que é comum. Bom, com relação a uma pessoa ou um produtor que quer fazer análise, ele não tem um laboratório na cidade dele, ele quer enviar essa análise para algum laboratório, como é que ele faz para enviar esse material? Ele pode cortar e, vamos supor, deu algum problema no correio, ele pode guardar esse material durante algum tempo? Como é que é feito esse envio para o laboratório? Se você puder comentar um pouco sobre o custo dessas análises. E eu encontrei o cartãozinho aqui, e você pode ficar à vontade para comentar aqui também do AgroConecta, que é a sua empresa. E a gente vai finalizar por essa sua resposta, então. Tá bom, Luciano. Luciano, forma de envio de amostras para o laboratório. Ou seja, que seja para a universidade, ou seja para a iniciativa privada. Você tem basicamente dois tipos de material genômico, né, de vírus, né, o vírus de RNA e o vírus de DNA. Por que eu estou comentando isso? Porque a melhor forma de você enviar para o laboratório para fazer análise é a planta viva. Tá? Se você retirar uma parte da planta e enviar para o laboratório, você começa, a própria planta começa a degradar RNA. E se for um vírus de RNA, você pode correr o risco de, quando você for extrair o RNA total, você já tem o RNA degradado do vírus e você tem um falso positivo, um falso negativo. Então, a melhor forma é você trazer a planta viva já com os sintomas, né, para que a extração de RNA, caso seja um vírus de RNA, seja feito com material vivo, vivo, né? Para não ocorrer a degradação de RNA. Porque assim você retira algum material, alguma parte propagativa da planta, já começa o processo de degradação de RNA, e é o RNA que você precisa para poder identificar, detectar o vírus. Tá? Agora, tanto de RNA quanto de DNA, vírus de RNA ou vírus de DNA, né, o interessante é levar a planta viva. Se não tiver com condições de levar a planta para o laboratório e enviar para uma transportadora, tá, que seja o mais rápido possível, assim que você retirar uma folha, um fruto, um caule, né, retire, coloque no saco plástico, coloque no congelador até o envio para o laboratório, o mais rápido possível, para não perder as qualidades, né, do material, ok? Então, o envio para o laboratório para a detecção de vírus é bem complicado. Então, tem que ser feito com rapidez. Se for material destacado, manter sempre congelado, né, em freezer ou em caixa de isopor, com gelo. Mas preferimos, né, que envie o material vivo, a planta viva, para poder fazer a extração em loco dentro do laboratório. Em relação a preço, Luciano, isso varia um pouco no mercado, tá? E varia também do teste. Então, você tem testes sorológicos, testes moleculares, e dentro de moleculares você tem, né, infinidade não, mas você tem vários tipos de teste. Então, só para ter uma ideia de preço no mercado, isso varia mais ou menos de micro-organismo e de metodologia. E de quantidade também, porque quanto maior a quantidade, né, você abaixa o custo da sua análise. Então, isso varia mais ou menos de 100 a 200 reais a análise de vírus.
ok? Para essas condições de PCR. Tá? Vamos dizer assim, PCR convencional ou PCR em tempo real. O tempo real é mais caro, porque os insumos são mais caros, a tecnologia é mais cara, né? Então você tem aí em torno de 100 a 200, 250 reais. Ok? O que mais? Ah, sim, a apresentação, né? Sim, pode apresentar a AgroConnect aí pra gente. Então, nós somos... Não é só análise de vírus, né? Tem análise de todas as doenças, que inclusive eu já mandei material aí para você. Sim. Mas apresenta aí pra gente. A AgroConnect é um laboratório de diagnóstico de plantas, né? Então, nós fazemos diagnóstico convencional e diagnóstico molecular de vírus, bactérias, fungos e nematóides. Okay? De qualquer planta cultivada, né? E além da diagnose de plantas, né, nós também fazemos microbiologia do solo, fungos de solo, análise de produtos biológicos e também somos laboratório de sementes, né, patologia de sementes e fazemos as análises fisiológicas de sementes, né, testando a sua germinação, a sua viabilidade, a pureza do lote, etc. Então, qualquer coisa que vocês tenham dúvidas ou queiram conhecer, nós estamos de portas abertas, é só a gente marcar que a gente pode fazer uma visita lá sem problemas. Okay? Você ligar para esclarecer dúvidas, eu sou bem aberto, bem tranquilo, né? Como professor eu quero passar informação para frente, porque nós somos muito carentes de informação, não posso segurar informações, então a gente tem que passar isso para frente para todo mundo aprender, todo mundo crescer. A gente não cresce sozinho nesse mundo, a gente só cresce ajudando o outro. Enquanto o outro está crescendo, nós também estamos crescendo. Certíssimo. É uma ótima mensagem para o final aqui. Eu tenho certeza que vão surgir outras perguntas depois desse nosso momento aqui. Eu entro em contato com você se tiver alguma coisa muito mais complicada que eu realmente não consiga responder. E aí você me auxilia nessa parte, talvez a gente até marque um outro momento em que a gente possa aprofundar nesse e outros temas de doença de plantas. Eu agradeço muito, Renato, pela sua atenção, pelo tempo que você dedicou aqui para a gente. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano, pela oportunidade, pela abertura do espaço. A gente está aqui para conversar, sem problemas, pode procurar a hora que você quiser. Um abraço para ti.